Capítulo 65, 2, Palavras sem sons. Nestes momentos, com o rosto estoico, eu colocava uma peça negra ao lado de outra. Toda vez que a minha oponente fazia um pedido sutil para criar distância, eu avançava imediatamente. Mesmo que acabasse sendo prejudicado por essas ações. Apesar disto tudo ser uma questão de vencer ou perder, também era, ao mesmo tempo, uma espécie de diálogo. Eu desejava respondi-la. Afaste-se. De fato, a princesa imperial me respondia com o rosto também sem emoções. Ela repetiu a mesma sugestão 2 vezes, e não a alentei. No turno seguinte, e no próximo, conforme a batalha continuava, nós sondávamos o que o outro queria dizer. Bem, não será o meu lado que ficará em desvantagem por isso, então, isso é o que você pensa. Eu quero esse local. Pessoas normais não conseguem conquistar todos os locais que elas querem. Desista. Normalmente é assim que uma pessoa incompetente consola a outra. Lamento te informar, mas não sou uma pessoa incompetente. Do mesmo modo, lamento. Não sou uma pessoa normal. Agora na segunda metade do jogo. Minha mão parou no ar com uma peça entre meus dedos. Até agora, eu havia conquistado pequenas vantagens utilizando as táticas modernas de Go. Contudo, a princesa imperial criava novas contramedidas na hora e combatia meus movimentos. Em certo ponto, pouco a pouco, comecei a perder os caminhos em que poderia prosseguir. Um combate que nunca havia visto antes em um livro de Go estava se desenrolando diante dos meus olhos. Sem dúvidas, eu havia ganho na porção inicial até o meio da partida. Havia lutado e vencido. Apesar disso, ao chegarmos no meio da partida, a princesa arrastou o jogo até o nevoeiro. A dificuldade não vinha da sua experiência, mas sim, puramente da sua mente, da sua criatividade, e acima de tudo, era sua intuição que conseguiu arrastar a partida para esse atoleiro. A princesa imperial, que não sabia quem era Go Seijen, não fazia ideia de quem era Nobuza, e também não conhecia Li Shango, ou qualquer outro jogador de Go famoso, conseguiu me arrastar para um lamaçal. Após passarmos da metade da partida, comecei a parar com frequência para pensar profundamente. A minha respiração foi ficando mais descontrolada conforme a lama subia. Para acalmar minha respiração errática, prendi o fôlego por um longo tempo e exalei todo o ar dos meus pulmões. Eu precisava investir mais do que o dobro, o triplo do tempo que ela gastava para fazer o meu próximo movimento. Qual o problema? Sem nenhum segundo de hesitação, a princesa imperial fez a sua próxima jogada no exato instante em que soltei minha peça. Ela estava me pressionando com vigor, me provocando e ridicularizando. Parece que seu espírito diminuiu de repente. Onde foram parar todos seus ataques? Para onde foi toda a sua confiança que você tinha antes? Acabaram suas estratégias? Seus esquemas inteligentes se esgotaram. Que decepcionante. Você é um gênio que possui única e exclusivamente uma inteligência brilhante. O número de gênios iguais a você nos livros de história é infindável. Não respondi às provocações. Eu me encurvei, e me encurvei mais ainda. Mesmo que ela fizesse sua jogada em menos de um segundo, mesmo que interferisse com meu território, não me preocupei com nada disso, me concentrando em mais nada além da visão do tabuleiro em si. Não havia qualquer restrição de tempo mesmo. Meu código moral dizia para me aproveitar de alguma condição que pudesse ser aproveitada. Mas que insípido. Tente dar uma resposta mais divertida. Passado tanto tempo de jogo, ele não está ficando interessante para nós dois. Venha, ó Lorde Demônio. O seu espírito e o meu, vamos determinar quem entre nós dois é o mais forte. Isso não seria, também, o que torna Go divertido? Olhe para cá. Eu me encurvei. Apenas me encurvei. Tudo bem me chegar e dizer que sou entediante. Ria de mim o quanto quiser. Não há barqueiro que vá contra as ondas furiosas. Um barqueiro apenas alinha o sacudir das ondas com o tremor da proa e evita a ameaça imediata. A razão para isso é simples. Barqueiros cruzam o oceano para chegar à terra, eles não vão ao mar para lutar contra ele.
No fim das contas, uma pessoa com um objetivo, uma pessoa com um direcionamento na vida, não seria derrubada quando confrontada por provocações. Elas meramente fluem. Até que por fim, as palavras desapareceram, tanto as minhas quanto as dela. Provocações, escárnios e nem mesmo o confronto entre nós existia mais. Aguentei o período em que fiquei retraído, e de mesmo modo, a princesa imperial aguentou o tempo que ficou encolhida. Nós dois passamos por períodos angustiantes. Não se tratava mais de talento ou intuição, nem mesmo de experiência ou lógica. O que restava era o tempo que teríamos que aguentar. Fomos puxados por ele. O tempo não mais fluía, agora ele se agarrava e arrastava junto a si. O motivo para continuarmos colocando as peças? Havia só um: vencer. Quando a luta no tabuleiro, que uma vez foi uma competição e também um tipo de diálogo, alcançou seu momento final, apenas a disputa para determinar o vencedor restou. O significado por trás de todas as conversas silenciosas que compartilhamos havia se perdido. Não, agora, já não éramos nem capazes de nos lembrar daquilo direito. Diante dos nossos olhos restava somente o tabuleiro de Go. Este era o fim. Era um fim de jogo sem glória ou perturbação. A conclusão de tudo foi uma sequência de jogadas que pareceram seguir de acordo com uma trama premeditada. Tac. Tuc. Tac. A mão da princesa imperial parou. No 252 turno. Seus dedos esguios, que seguravam a peça branca, flutuavam no ar. Como se o próprio tempo tivesse se enredado em torno dos seus dedos, eles mantiveram sua posição. Um longo tempo se passou. A princesa imperial assentiu sua cabeça, e então, moveu suas mãos em direção ao recipiente das peças. Clac, clac, clac. Então soltou cerca de 3 peças sobre o tabuleiro de uma só vez. Bulgie, ou seja, bom jogo. Era uma declaração que representava rendição. Peguei 2 peças negras e as coloquei sobre o tabuleiro. Assim que o fiz, a princesa pegou 2 brancas e também as colocou. Eu havia lhe feito uma pergunta. Se havia vencido por 2 pontos. A princesa então confirmou que, de fato, vencido por esta diferença de pontos. Com educação, mexi a cabeça concordando. Então venci por 2 pontos. Depois de recolher todas as peças, nós reencenamos a guerra desde o seu princípio. Estávamos revendo as jogadas que havíamos feito. Apesar de ser óbvio, a princesa imperial e eu lembrávamos com clareza de cada movimento que havíamos feito, do início ao fim. Não havia dificuldades em reencenar tudo. Porque você colocou dessa forma aqui. Elizabeth, como você continuava muito próxima a mim, distorci as jogadas para te confundir, Dantalha. Então você estava mesmo tentando fazer isso. Eu estava em dúvida, já que parecia ser um movimento tão aleatório. Me assustei um pouco porque assumi que talvez você estivesse procurando a chance de executar um ataque decisivo, Elizabeth. E você? Porque você espalhou suas peças aqui assim. Pelo que posso ver, conquistar a parte inferior direita não seria uma decisão mais sábia. Dantalha, não é óbvio? Se eu colocasse uma peça ali, então o formato do tabuleiro iria começar a se transformar assim, Elizabeth. Você estava preocupada que todas as suas peças na parte de baixo fossem desaparecer, Dantalha. Isto mesmo. Se possível, eu gostaria de deixar aquele local intocado, Elizabeth. Espera. Se eu colocasse uma peça aqui, então o que teria acontecido? Dantalha. Isso não seria um movimento mal pensado. Elizabeth, mal pensado. Espera um segundo. Se eu cortar aqui, então Dantalha, eu te disse, essa é mesmo uma jogada ruim. Olha bem, a peça tem dificuldade em sobreviver aqui no meio, Elizabeth. Mais ou menos quando a nossa revisão havia acabado. Por acaso, olhei para o céu e percebi que estava todo negro. Foi algo bizarro. Era uma situação em que nós não sabíamos dizer quando foi que o sol se pôs. Assim que percebi nossos arredores, notei que estávamos observando o tabuleiro de Go utilizando apenas o luar.
Franzindo as sobrancelhas, olhei para a princesa imperial. Como esperado, ela também estava franzindo o senho. Éramos estranhos um para o outro, mas ainda assim, nos sentíamos tão familiares. Sentíamos como se tivéssemos morrido e voltado à vida.